Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio para mim estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita estamos estudando a lição de Jovens a Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Cartas Pastorais, Princípios para uma Vida Bem-Sucedida. E a lição de hoje é a lição de número 6, que tem por título A Vocação é uma Prerrogativa Divina. O texto de referência está registrado em 1 Samuel, no capítulo de número 16, que vai do versículo 1 a 12. Os irmãos que têm a sua Bíblia aí, pode fazer a leitura para que o irmão venha entender o conteúdo desta aula de hoje sobre o tema que vamos estar falando, desse chamado, dessa vocação, que nada mais é do que uma escolha que Deus faz, né? É Deus que chama, é Deus que escolhe, é Deus que vocaciona. Então, essa vocação é uma prerrogativa, ou seja, é um direito de Deus, né? Não é humana, e por isso diz que é prerrogativa divina. O versículo do dia está registrado aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, quando escrevia a Timóteo lá, né, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ali no capítulo 1, verso 1, ele está dizendo que ele, Paulo, era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então fica subentendido aí, irmãos, não adianta eu ou você ou qualquer outra pessoa querer ser um ministro na casa do Senhor, um obreiro na casa do Senhor. Eu quero ser porque eu acho bonito, porque eu tenho jeito. Não, não é bem assim que funciona. Essa prerrogativa, ela é de Deus. É Ele que chama, é Ele que capacita, é Ele que vocaciona. E outra, a questão da vocação, como a gente vê lá em Jeremias, o Senhor diz que ele foi vocacionado ainda no ventre da mãe. Então não é uma coisa que acontece no meio do caminho. Deus escolhe antes de você nascer, tá certo? Pelo que nós entendemos da palavra de Deus é assim. Então você já nasce vocacionado. Então com o tempo o Senhor vai preparando as condições, os meios, até que você chega no ponto em que você pode executar aquilo para Deus. E você se torna uma bênção porque você está executando a vontade de Deus e está no centro da vontade de Deus. Ok, meus amados? Muito bem. A verdade aplicada diz: o chamado é uma vocação ou orientação divina ao homem convertido para uma boa obra. Um outro ponto importante aqui. Ele precisa ser convertido. Não pode apenas ser convencido, porque tem muita gente que é convencido, mas esse precisa ser convertido. E o que é converter? Converter é mudar 100% aquilo que existia, ou seja, é como você desmanchar e converter aquilo em outra coisa que vai lhe agradar. Então o crente tem que ser convertido, ele tem que morrer para o mundo, para os pecados, para as vaidades e tudo mais, e viver para Deus, como disse Paulo. Eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. E aí ele diz, e a vida que eu vivo agora, né, em outras palavras, ele quer dizer, eu vivo para agradar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Meus queridos, nós temos aqui os 3 objetivos da lição, que o primeiro é entender que a chamada é baseada na soberania de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, observar os homens chamados por Deus no Novo Testamento. E o terceiro, compreender que Deus capacita os chamados. A nossa oração hoje é pelos obreiros, para que Deus conceda a cada um graça e sabedoria para o êxito da missão que por Ele lhes foi confiada. Então essa deve ser a nossa oração hoje, para que Deus continue abençoando os obreiros, para que eles possam continuar fazendo a obra que Deus lhes confiou, ok? A introdução, ela começa dizendo que a chamada para uma obra específica precisa passar pelo crivo divino, ou seja, pelo crivo de Deus. Pois nós, seres humanos, podemos deixar que os nossos desejos e anseios interfiram em nossas decisões. Deus, por ser onisciente, é a palavra final. Então, o único que pode
dar o sim, aprovar ou desaprovar é Deus. Por quê? Porque Deus é o único ser capaz de conhecer o passado, o presente e o futuro. E é baseado na sua divindade, nesse poder que ele tem, é que nós podemos fazer alguma coisa para Deus. Quando eu citei a princípio que Jeremias ele foi escolhido por Deus para ser uma voz para as nações, para a nação de Israel, ele foi escolhido ainda quando estava no ventre da sua mãe. Ele nem sabia o que iria acontecer, mas Deus o vocacionou para isso, escolheu, capacitou, e Jeremias se tornou aquilo que Deus queria que ele se tornasse. Da mesma forma, cada pessoa ela tem que receber de Deus esse chamado, ele tem que estar pronto para se dedicar 100% à obra de Deus, como já falamos em lições anteriores. Né? Se ele tiver dividido em dois pensamentos, quer servir a Deus, fazendo a obra de Deus e se envolver com as coisas materiais desta vida, né? Então ele já vai estar fazendo errado. Porque Deus escolhe o homem para ser 100% e exclusivo dele para se dedicar 100% à obra do Senhor. Existe aí uma filosofia, ou talvez uma teologia, vamos dizer filosofia, em que alguns ministérios eles adotam apenas o pastor-chefe para viver de tempo integral. E aí o resultado final é que nós vemos muitos por aí se envolvendo com política e com tanta coisa e deixando de lado aquele chamado o qual ele recebeu da parte de Deus para fazer uma grande obra. Então nós precisamos estar atento a isso, porque se você foi vocacionado, a sua vocação é servir o Senhor, e através dessa vocação o Senhor vai te capacitar, te dar sabedoria. Isso também não exclui aquilo que já falamos em aulas anteriores, que é a preparação, né, teológica, os cursos que você pode estar fazendo, uma faculdade, se você tiver condições de estudar, de fazer uma faculdade, concluir o 2º grau, fazer um curso teológico. Esses conhecimentos seculares, eles são importantes, mas como dissemos também, a palavra de Deus, ela continua sendo a nossa regra de fé e prática. Então a Bíblia em primeiro lugar. Todas as outras coisas são necessárias e auxiliam, mas a Bíblia é a mestra, junto com essa vocação que Deus nos deu e a capacitação que vem da parte dele por intermédio do Espírito Santo. Então, o ponto-chave hoje é a questão da vocação para o santo ministério. É uma honra concedida por Deus. Então, não é brincadeira, não é ficar por aí ostentando aí uma credencial de obreiro e se achando talvez aí a última bolachinha do pacote. Não é nada disso, porque, como disse, é uma responsabilidade. E pastor não foi chamado para esnobar e nem para exibir nada. Pastor, qualquer obreiro na casa do Senhor, a partir do cooperador, do diácono, do presbítero, do evangelista, do pastor, do bispo, do ancião, ou seja lá quem for, a forma como é designado aquele que está na liderança da igreja, ele foi chamado para servir, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então não é para ter essas coisas que a gente está acostumado a ver aí, né, que o camaradas acha que todo o povo, a igreja, tem que trabalhar para ele e viver em função dele. Não é assim, é o contrário. Ele tem que trabalhar para a igreja e viver em função da igreja. Se dedicar 24 horas por dia. Muitas vezes abrir mão do lazer, da família, dos filhos, da esposa, para poder se dedicar a uma pessoa carente, a uma alma que está passando por dificuldade, para levar sempre uma palavra de fé, de esperança, interceder por ela, orar com ela e por ela, para que o Senhor continue abençoando. Esse é o verdadeiro o verdadeiro chamado ministerial para aquele que é vocacionado. Muito bem, o primeiro tópico vai dizer que a chamada e a soberania é de Deus. A soberania de Deus se refere ao seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus e nada acontece sem a permissão e vontade dele. Nas Escrituras, no decorrer da história, verificamos as escolhas de Deus vocacionando pessoas para desempenhar obras e missões específicas. Então aqui os irmãos já entenderam
que tudo aquilo que nós já falamos até aqui está dentro desse ponto que o comentarista comentou aqui. Deus é soberano, ele tem todo o poder, é ele que escolhe as pessoas, é ele que vocaciona, é ele que capacita para realizar uma missão ou para desempenhar obras e missões específicas, das quais está o ministério, o santo ministério. Aquelas pessoas que foram vocacionadas pelo Senhor, foram escolhidas pelo Senhor, eles devem primar por estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus os mandou fazer. É a única forma de um dia podermos nos apresentar diante do Senhor, de cabeça erguida, sabendo que nós não falhamos na missão que Deus nos entregou e que fizemos tudo conforme Ele nos orientou, assim como Ele fez com Moisés. Nada do que foi passado a Moisés foi modificado, acrescentado ou diminuído, mas seguiu-se exatamente conforme Deus tinha planejado e tinha passado para ele. O primeiro ponto aqui está falando sobre a soberania de Deus na chamada dos patriarcas. Veja que a história da nação de Israel começa quando Deus aparece a Abraão e lhe faz promessas. Porém, neste tempo, Abraão, juntamente com seu pai, servia a outros deuses, conforme está registrado em Josué capítulo 24, verso 2. Abraão larga uma religião pagã e abraça uma nova vida com Deus para se tornar um dos heróis da fé. Assim também foi com seu filho Isaque e seu neto Jacó. Talvez eles jamais fossem escolhidos por nós para uma obra, mas Deus, em sua infinita benignidade, escolhe pessoas não baseado no momento em que elas vivem, mas em sua onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Os irmãos entenderam? Ou seja, quando nós olhamos para as pessoas, costuma-se dizer que a primeira impressão é a que fica. Então você muitas vezes se achega a uma pessoa e de repente você descobre naquela pessoa alguns pontos que para você são negativos. E você de repente se afasta delas e não quer mais conversa com ela. No entanto, Deus é diferente. Deus não escolhe a pessoa pelo momento em que ele está vivendo. Porque por ele ser onisciente, ele sabe perfeitamente o que pode acontecer no futuro, tanto de bom como de ruim. Se a pessoa ele está seguindo, como no caso de Jacó, você deve conhecer a história de Jacó. Mas Deus sabia que lá na frente haveria um arrependimento, haveria um quebrantamento de coração, haveria uma oração sincera diante de Deus e uma conduta diferente, assumindo um compromisso com Deus de ser fiel em tudo, inclusive devolver o dízimo conforme a oração que ele faz a Deus. E Deus então, por conhecer o presente e conhecer o futuro, Deus deposita sobre Jacó a mesma promessa que tinha feito a Abraão e a Isaque. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não somos diferentes. Se você hoje analisar o que você foi no passado, como você viveu, aonde você estava, e hoje você está com Cristo, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo, participando desta família maravilhosa, esta família real, então você pode por aí já entender que o nosso Deus não vê e não julga como nós julgamos. E se você é um vocacionado, Deus está trabalhando em você e por você para que no tempo certo você possa frutificar para a obra de Deus, trazendo aquilo que Deus designou para que você fizesse. Ok? No segundo ponto, Deus é soberano no Novo Testamento. Vejamos agora que Jesus, durante seu ministério terreno, chamou 12 homens para que o seguisse e fosse por ele discipulados para que desse continuidade à proclamação das boas novas na terra. O grupo era heterogêneo, formado por pescadores, cobrador de impostos e publicanos, pessoas que, aos olhos humanos, seriam rejeitadas pelo estigma que carregavam, mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, não escolhe obreiros para a sua obra segundo os critérios humanos, nível social, aparência, capacidade física e intelectual. O Senhor considera o coração do homem, conforme está registrado em 1 Samuel 16, verso 7. Então, uma determinada feita, só para passar esse gancho aos irmãos,
Eu conheci um pastor presidente, não vou citar nome por uma questão de ética, e ele, conversando com ele, uma conversa informal na casa dele, ele falou que o critério dele para o ministério que ele conduzia era que qualquer obreiro, qualquer pessoa, ou seja, aspirante ao ministério, deveria ter, no mínimo, um curso superior, tinha que ter uma formação teológica e que tivesse os outros critérios que a Bíblia exige. E aí eu fiquei imaginando, é muito difícil esse irmão conseguir levantar obreiros numa igreja dentro desse critério, porque ele vai procurar primeiro o currículo daquele irmão, seu currículo de faculdade, né, de um doutorado, de alguma coisa. Então é complicado. Esse aí, com certeza, eu pensei comigo, com certeza ele não vai conseguir preparar ninguém para dar prosseguimento a um trabalho que ele está fazendo, ou seja, ele está só e vai continuar só, porque esse não é o critério, não é o critério de Deus. E pelo que entendemos aqui no Novo Testamento, Jesus não escolheu as pessoas que eram benquistas na sociedade. Nós vemos que foi uma classe de pessoas simples e humildes, com exceção, né, daqueles que eram coletores de impostos, né, mas publicanos. Esses publicanos, essas pessoas que trabalhavam para o governo romano, elas eram mal vistas até pelos próprios judeus, porque eles eram considerados traidores da nação. Por quê? Porque eles tinham se voltado para os romanos e agora estavam fazendo um trabalho que os romanos estavam fazendo ali, que era cobrar os impostos daquelas pessoas, e eles estavam, ou seja, eles teriam se vendido para os romanos. Então era uma situação muito complicada. E Jesus não foi procurar os sacerdotes da época, as pessoas religiosas que existiam naquela época para fazer parte do seu ministério. Então ele escolhe pessoas simples e comuns do meio daquela sociedade e prepara essas pessoas em tudo que era necessário para que eles pudessem dar continuidade à pregação do evangelho e que esse evangelho chegasse até os confins da terra. Então, irmãos, quando a gente fala que essa capacitação ela vem de Deus, a primeira coisa, como já vimos aqui na lição aqui, a pessoa tem que ser convertido, ele tem que ser um crente autêntico, ele tem que ser justo, honesto, ele tem que ser uma pessoa que se dedica ao trabalho do Senhor. Se ele recebe de Deus essa vocação, ou recebeu a vocação, o chamar de Deus para o ministério, ele tem que se dedicar 100%. É claro que nos dias atuais é necessário que a pessoa tenha um mínimo de conhecimento, né, de leitura, ele tem que ser um exímio leitor da palavra de Deus, né? Não é ler a Bíblia esporadicamente, mas ele tem que ser um exímio leitor da palavra de Deus, da Bíblia. Se ele quiser realmente ser uma pessoa mais culta no sentido da palavra, ele precisa realmente fazer um curso teológico. E, aliás, hoje é uma norma ministerial. Hoje, dificilmente será admitido alguém no ministério para evangelista, pastor, para ministro do evangelho, alguém que não tem aí no mínimo, um curso básico em teologia. Tá? E se ele entrar com curso básico, ele vai ser aconselhado a fazer um médio ou um curso teológico, né? um bacharel em teologia. Porque é necessário, é uma forma que existe hoje de você conhecer melhor as Escrituras. Né? As pessoas costumam dizer que teologia é um estudo de Deus, e na verdade não é estudo de Deus, é um estudo sobre Deus, é conhecer as Escrituras profundamente, conhecer a história, e isso ajuda muito para que você possa mais tarde ter uma boa interpretação, um bom entendimento das Escrituras, sempre trazendo em mente que a Bíblia ela é a única regra de fé e prática para o cristão e principalmente para o ministro. Eu não posso trocar a Bíblia por livros, por apostilas, mas eu tenho que ter a Bíblia. E é através dela e por meio dela que eu vou conseguir tirar dali as informações, as mensagens que Deus vai me dar para que eu aplique ao povo. Primeiro a minha vida e depois aos ouvintes, ok? Porque eu não posso pregar aquilo que não vivo, né? E então, se eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que ser o exemplo, porque isso também é um conselho bíblico. Você tem que ser o exemplo dos fiéis na fé, na caridade e em tudo.
Então você não pode mandar os irmãos fazer uma coisa quando você não faz, senão nós vamos nos colocar na mesma posição dos sacerdotes de antigamente, da época de Jesus, os fariseus, né, que exigia muito do povo e eles não faziam nada, né? Estavam ali apenas fazendo um teatro, uma encenação. Então não é isso que Deus quer, porque o Senhor conhece todas as coisas. Muito bem, vamos aqui ao terceiro ponto. O terceiro tópico vem dizer que o comissionamento divino e o desejo humano. O comissionamento divino e o desejo humano. Na história bíblica, vemos Deus comissionando pessoas desde a mais tenra idade para o desempenho de funções específicas. Todos nós nascemos com um propósito e por isso necessitamos estar com os ouvidos conectados com a voz divina. O exemplo que nós temos aqui é de Samuel. Quando criança ainda, ele ouviu a voz de Deus, numa época em que o sacerdócio de Eli estava em decadência. Então o Senhor escolhe Samuel, até porque ele já tinha sido dedicado ao serviço do Senhor, porque esse foi um voto que Ana fez. E Deus aceitou. E agora ele, ainda criança, ouve a voz de Deus e a partir dali ele é orientado por Eli em tudo o que precisava fazer e ele se tornou um grande servo de Deus. Então nós vamos entendendo também que todos nós, quando chegamos aqui nesse plano, nessa dimensão que vivemos, nós chegamos aqui com um propósito. Ninguém está aqui, irmãos, numa colônia de férias, não. Fomos designados por Deus para estar nesse plano para um propósito. E se eu e você somos cristãos autênticos, como diz o comentarista, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, porque se Ele nos vocacionou para uma missão, nós precisamos estar dentro da vontade de Deus para que possamos realizar esse trabalho para Deus aqui no mundo. O primeiro ponto vem falar sobre a responsabilidade humana diante do chamado. Ser chamado por Deus para uma obra é um privilégio muito grande, mas também uma grande responsabilidade. Como seres livres, podemos escolher entre viver o que Deus tem para as nossas vidas ou seguir o nosso próprio caminho, conforme está registrado em Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Uma vez que o homem aceita viver o chamado de Deus, precisa viver de maneira digna e à altura de sua vocação. Efésios capítulo 4, verso 1. Por outro lado, renunciando aos projetos de Deus, arcará com as consequências de suas escolhas, que venhamos a entender que o melhor projeto de vida é aquele que tem a assinatura de Deus. Os projetos humanos são falíveis e podem levar a perdas irreparáveis. O que nós entendemos aqui nesse ponto, sobre a questão da responsabilidade humana diante do chamado, é que nós temos duas escolhas a fazer. Das duas você pode escolher uma. É o que eu disse ali no início, você não pode ter as duas escolhas. Você não pode escolher os dois caminhos. O primeiro é você se colocar 100% debaixo da vontade de Deus para realizar a obra que Ele está designando que você realize. Essa obra ela tem que ser feita com muita responsabilidade, porque não se trata de coisas físicas, humanas e materiais, mas elas implicam em vidas espirituais, em alma. É um trabalho que tem um peso eterno. Então você tem que realmente, como disse Paulo, gastar e se deixar gastar nas mãos do Senhor, para cumprir a missão que Deus te ortogou a fazer. O segundo caminho é você abdicar do chamado de Deus, abrir mão do chamado de Deus e se dedicar apenas ao trabalho secular, buscar as coisas que são do teu interesse, como muita gente faz na vida. E aí você vai ter realmente os frutos daquilo que você plantar, sim. Mas a consequência, conforme fecha o texto aqui, é que os projetos humanos são falíveis e pode levar a perdas irreparáveis. Por quê? Porque tudo que nós fazemos nesta vida, irmão, é passageiro. A gente vê as pessoas nascem, crescem, se tornam adultas, trabalham e no final da vida morrem e tudo que construiu fica aqui e não vai ter nenhum peso de glória lá na eternidade. É o que diz o pregador.
é canseira e enfado, é correr atrás do vento. É claro que precisamos trabalhar, é claro que precisamos ir buscar o nosso sustento, mas não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando daquela pessoa que quer angariar no mundo riqueza e acumular riquezas, como aquele que, ao perceber que ele não tinha espaço nos seus celeiros para colocar, para guardar todo o cereal, tudo aquilo que a terra tinha produzido naquele ano, ele pensa um pouco e fala, já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os celeiros que eu tenho, vou mandar construir maiores e depois eu vou acumular, guardar todas as coisas que eu adquiri e vou dizer, ó alma, agora come, folga, se deleita, porque você tem armazenado para viver dessa forma aí por muitos e muitos anos. E de repente uma voz diz, louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tu tens acumulado, o que tu tens produzido, para quem vai ficar? Então é isso que acontece com as pessoas que se afastam de Deus. E nesse caso aqui, é muito mais sério, por quê? Porque se você é um vocacionado do Senhor para uma obra, então você não pode abrir mão desse chamado de Deus para se dedicar 100% a outra coisa, porque você pode até fazer. Aqui você pode fazer, mas você vai fazer consciente de que mais tarde o preço que você vai pagar é muito alto. Se Deus te chamou para a obra, você tem que fazer a obra de Deus. Não pode se tornar como Jonas, fugir da presença de Deus, tentar escapar, porque ninguém escapa da mão de Deus. Não adianta você querer fugir. Se Deus te chamou, se Deus escolheu, volte para a presença do Senhor e se submeta a Deus e faça aquilo que Ele quer que você faça. Jonas, depois de sofrer muito e de causar prejuízo a muitas pessoas, ele foi parar no ventre de um peixe. E depois de 3 dias, depois de uma oração de arrependimento e de reconhecimento, ele é lançado na praia e ele faz o trabalho. E fez um trabalho bem feito. Embora a gente saiba que ele tinha uma bronca muito grande daquele povo de Nínive. E ele queria que realmente Deus mandasse o juízo ali e exterminasse aquele povo. Mas o fato é que ele fez. E ele deu um decreto, 40 dias, e toda a cidade vai ser assolada se ninguém não se humilhar, se vocês não se voltar para Deus. E o resultado foi que a pregação surtiu efeito, todos se arrependeram, se voltaram para Deus e Deus poupou aquele povo, embora ele fique triste no final, né? Não aceitasse porque ele queria, como já disse, a punição daquela nação. Muito bem, irmãos, então é dessa forma e é desse jeito que nós precisamos estar na presença do Senhor, dedicar a nossa vida a Ele e fazer aquilo que Ele nos comissionou a fazer. Trabalhar, sim, precisamos, sim, mas não trabalhar com o coração preso na riqueza, no dinheiro, nas coisas desta vida, porque o Senhor que nos chama, Ele também nos guarda, Ele também provê aquilo que é necessário. O necessário para sobreviver, até porque nós não somos daqui, estamos como peregrinos aqui, estamos de passagem, e para onde estamos indo, nada do que tem aqui nós podemos levar, ok? Dito isso, vamos ao ponto 2 aqui do tópico 3. Uma vida de renúncia, é o segundo ponto aqui. Um dos maiores líderes do Antigo Testamento teve a graça de conversar com Deus cara a cara, como quem fala com um amigo, Deuteronômio capítulo 34, versos 10 a 11. Porém, ele teve que fazer uma escolha quando foi chamado pelo próprio Deus, conforme está descrito em Hebreus. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó e escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um instante sentiu o gozo do pecado. Hebreus capítulo 11, verso 24 a 25. Assim deve ser a nossa vida ao entender o propósito divino. Não adianta querer conciliar o caminho humano e o divino. Eles não se tangenciam, antes nos levam a lugares opostos. Ao ver a sarça que arde sem ser consumida, o melhor que temos a fazer é tirar as sandálias dos pés e nos curvar diante da vontade de Deus. Oh, maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Então essa deve ser a posição daquele que se dedica a fazer a obra de Deus, aquele que é chamado, que é escolhido, que foi vocacionado pelo Senhor. Não adianta, como eu costumo dizer, andar com os pés em 2 canoas, um pé numa canoa e o outro pé na outra canoa, porque vai chegar um momento que elas vão, assim, mesmo que elas estejam juntinhas ali, vai chegar uma hora que elas vão abrir,
E aí, de duas uma, ou você escolhe uma canoa para ficar, ou você vai cair na água. Não dá para remar duas canoas ao mesmo tempo. Eu, pelo menos, nunca vi isso acontecer, né? Se você pegar, juntar duas canoas e pregar uma tábua, né, juntando as duas canoas, ela não é mais duas, agora ela vai ser uma só. Mas no sentido que eu estou falando, é você estar em duas canoas que não está preso em nada. Então você põe um pé em uma e um pé na outra e começa a remar. Vai chegar um momento que a correnteza da água vai acabar desviando as duas uma da outra e você vai ter que tomar uma decisão. Ou eu fico na canoa da esquerda ou eu fico na canoa da direita. Ou então eu vou cair na água e vou ter que nadar. E se for um rio que tem peixe violento, piranha, alguma coisa, você corre o risco de ser devorado, né, por esses peixes que existem aí nos grandes rios. Ok, meu amado irmão? Mas então, se você escolhe, como Moisés, que abriu mão das riquezas, de tudo aquilo que ele poderia usufruir como príncipe lá no Egito, ele abriu mão para viver com o seu povo. Quando ele descobriu que aquele povo era a sua carne, era o seu sangue, ele preferiu ser maltratado com eles do que gozar por um tempo das coisas que o Egito podia lhe oferecer. E assim, ele se tornou para nós um exemplo, um herói na fé, e nós temos que seguir as pisadas do nosso Senhor, nos espelhando nesses homens que foram grandes servos de Deus no passado. No terceiro tópico, Paulo se torna um exemplo de vocacionado. Um dos maiores ícones do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Porém, a sua vida nem sempre foi assim. Pela história bíblica, vemos que outrora era um perseguidor dos cristãos e considerava o cristianismo uma seita que deveria ser extirpada a qualquer custo. Então, aqui, quando a gente olha lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, né, como Saulo de Tarso, né, que era o seu nome, a princípio, porque ele possuía dois nomes, Saulo de Tarso e Paulus, né? Então, ele se torna uma pessoa muito zelosa na religiosidade que ele vivia. E quando surgiu aqueles discípulos, que era chamado na época de, né, o povo do caminho, né? Então ele se revolta com aquilo, porque ele acha que aqueles irmãos, aquelas pessoas que estavam falando de Jesus Cristo e que não seguia as tradições deixadas por Moisés, não cumpria os ritos que era exigido para o povo, ele achou que aquilo seria um estorvo e que era uma seita e que ela precisava ser exterminada a qualquer preço. E ele, por ter grande influência, por ser uma pessoa dedicada, fiel, né, à religião, e ele mesmo dá testemunho de como ele era, então ele consegue cartas para fazer essa perseguição, prender os cristãos, arrastá-los aos tribunais, e ele confessa dizendo que muitas vezes ele torturou tanto os irmãos que fez eles blasfemar contra esse Deus, contra Jesus. E outros, ele presenciou a morte, deu seu aval para morrer, como no caso de Estevão. E ele não respeitava jovens, adultos e velhos, ele arrastava qualquer um que fizesse parte dessa seita chamada Caminho. Então nós vemos aqui no ponto 1 que ele, no entanto, era um vaso escolhido. Ele só ainda não tinha entendido a mensagem. Diz aqui que quando Ananias interpela Deus, vemos claramente sua preocupação. Este homem tem feito grandes males e tem autoridade para prender os que falam em teu nome, conforme está registrado lá em Atos capítulo 9, verso 13 a 14. E a resposta de Deus foi: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ou seja, ele tinha sido vocacionado, ele tinha sido escolhido por Deus antes de nascer, e todo o processo que ele passou, nós não podemos desconsiderar, porque ele foi alguém que desde cedo se dedicou a conhecer a religião, se dedicou a ela, teve a oportunidade de se formar aos pés de Gamaliel, que era um homem, né, muito reconhecido na época, e eu acredito que não era qualquer um que podia ter as aulas daquele homem, porque ele era muito poderoso, ele era uma pessoa nobre, de classe alta, e eu acredito que tinha que ter dinheiro. E a família de Paulo, né, segundo a história, era bastarda, tinha dinheiro, né, e ele conseguiu estudar, digamos assim, nos melhores colégios. Ele se formou,
e depois se tornou defensor da lei, né, e dos profetas. No entanto, ele já era um vaso escolhido por Deus. E o Senhor fala para Ananias: não temas, meu filho, vai lá, não se preocupe, porque esse é para mim um vaso escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus estava deixando claro aqui eu sei quem Saulo era e o que ele fazia, mas quero que saiba que eu tenho uma obra na vida dele. Muitas vezes, nós não temos a dimensão dos projetos de Deus sobre a vida de alguém. E por não entender isto, colocamos obstáculos. Paulo teve a sua vida mudada pela ação sobrenatural de Deus, tornando-se um dos maiores apóstolos e escritor do Novo Testamento. E graças a todos os escritos do apóstolo Paulo, nós temos tirado muitos exemplos, muitas lições nos dias em que vivemos nesse pós-modernidade. De fato, ele foi um grande apóstolo do Senhor, ele foi o desbravador de todas as nações da sua época, trouxe o evangelho a muitas nações e graças a ele, nós hoje fomos alcançados pelo Senhor Jesus. Não que ele tenha vindo ao Brasil, mas aquele trabalho que ele realizou, aquela semente que ele plantou, frutificou, e outros foram chamados pelo Senhor. E o trabalho chegou aqui a esta nação, chegou à nação, e hoje nós somos milhões de servos e servas de Deus, mas não deixamos de lado os seus ensinos, os seus conselhos, porque ele se tornou para nós realmente um ícone, né? Um dos maiores pregadores do Evangelho depois de Jesus. Ok, meus queridos irmãos? No segundo ponto, nós temos aqui as marcas de uma trajetória. A vida deste apóstolo da fé foi transformada de tal maneira que, de perseguidor, passou a ser perseguido pela causa do Evangelho. Em seu discurso de defesa para os anciões da igreja em Éfeso, deixou bem claro o seu lema: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Atos capítulo 20, verso 24. Este baluarte da fé enfrentou prisões, açoites, naufrágios, mas não deixou de anunciar o Evangelho. Paulo é um exemplo dentre as pessoas que nasceram com um propósito de Deus, porém ele não sabia mais. No momento que tomou ciência disto, viveu intensamente sua vocação. É isso que acontece com todos os vocacionados por Deus. Muitas vezes você não sabe se você está sendo vocacionado por Deus, mas chega um momento que você tem sede de Deus. Você tem sede de orar, sede de ler a palavra de Deus. Você não sabe por que você tem aquele desejo. Mas quando chega o momento certo, Deus te chama, Deus te levanta. E aí você vai entender o chamado de Deus. E aí você se dedica àquele trabalho, porque aquilo se torna algo muito forte dentro de você. Você não consegue se separar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a pessoa é chamada por Deus, é vocacionada, ela não consegue ficar parada. Se acontecer de você ter que se afastar do ministério da tua igreja, você se separa do ministério, mas você vai continuar fazendo a obra de Deus. Você vai evangelizar, você vai entregar folheto nos pontos de ônibus, dentro do ônibus, você vai procurar orar por alguém, sabe? Porque é algo que está em você, dentro de você, há uma chama, há um fogo que queima o teu coração, a tua alma, o desejo de fazer algo para Deus. E isso é importante, porque é assim que tem que ser. Você não pode se calar. E Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Há uma responsabilidade, há um peso eterno sobre os nossos ombros. Então é necessário fazer essa obra. Você não se preocupa com perseguição. Você não se preocupa com alguém que vai falar mal de você, difamar, vai escarnecer. Você coloca nas mãos de Deus e faz a obra que tem que ser feita, e Deus vai cuidar de todas as outras coisas. É isso que acontece com aquele que verdadeiramente é vocacionado. Agora, por outro lado, existem pessoas que, por achar bonito esta vocação, ele acha que ele pode ser, e às vezes ele consegue, mas no momento da aflição, do aperto, da perseguição, ele é o primeiro a correr. Por quê? Porque ele não foi vocacionado, ele não conhece o Deus que serve, muitas vezes ele nunca teve um encontro real com Deus, ele é um crente de carteirinha, ele é um crente nominal, ele é um crente que procura status. Então há uma diferença.
Quantos escândalos, quantos obreiros têm abandonado a igreja e têm fugido no meio da crise e da dificuldade? Porque não era chamado, mas quando é chamado, segue o exemplo de Cristo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele luta pelas ovelhas, ele não foge, ele não deixa o lobo tomar conta, ele não deixa o lobo matar as ovelhas, porque ele se coloca na frente e se tiver que dar sua vida, ele dá por amor às ovelhas. Isso é importante. Portanto, meus amados irmãos, para concluirmos, a chamada de Deus na vida de um homem não é o excluir de fazer as escolhas certas e de viver com responsabilidade e à altura de sua chamada. Eu vou ler de novo. A chamada de Deus na vida de um homem não o exclui de fazer as escolhas certas e de viver com responsabilidade e à altura de sua chamada. Vivemos um contexto em que pessoas estão cada vez mais se preparando para as conquistas seculares, de modo que muitos têm olvidado o chamado, porque decidiram não aceitar os propósitos de Deus por receio e medo. É uma realidade o que temos vivido nesse pós-modernidade. As pessoas, elas abrem mão do chamado ministerial, elas abrem mão da sua vocação, como vimos ali no início, e elas podem fazer isso livremente por conta do livre-arbítrio. Só que no final há um preço a ser pago, porque se você foi chamado por Deus, você deve, em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus, atender o chamado de Deus, como está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, vamos servir o Senhor, vamos buscar Ele enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, sermos voz para esta nação, pregar o evangelho a toda criatura, para que todos aqueles que creiam e sejam batizados sejam salvos. E esse é o recado de Deus para nós nesse dia. Então, se você foi vocacionado, assuma essa responsabilidade, porque a capacitação, a unção vem de Deus através do Espírito Santo. Se coloque nas mãos do Senhor como uma ferramenta e deixe Ele te usar para a sua glória e para a sua honra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, chegamos ao final de mais uma lição. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando as vossas vidas, vossos familiares. Aos irmãos que são inscritos no canal, continue deixando aquele joinha, divulgando essas mensagens pelas suas redes sociais. Como tenho dito, esse joia ele é importante para a plataforma do YouTube, porque quanto mais pessoas der o positivo, para mais pessoas serão enviados. Então haverá uma divulgação maior, vai se espalhar, e esse é o nosso intento, é que nós possamos alcançar o maior número de pessoas nessa nação. Aos que não são inscritos, aqui deixo o meu pedido para que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para que todas as vezes que postarmos vídeos aqui você seja notificado, ok, meu querido? Que Deus te abençoe em Cristo. Querendo Deus, retornaremos numa outra oportunidade, ok? Fiquem na paz do Senhor Jesus.